Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Desde já eu agradeço, tá? Você se inscrever no canal, a sua visualização. Peço que você acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e nos ajude deixando o like. Nos ajude indicando a mais pessoas a participar conosco do nosso canal Reflexo da Glória e que Deus te abençoe poderosamente. Vamos para a palavra? Nós vamos meditar um pouco hoje sobre o livro de Enoque. Nós meditamos aí sobre os livros canônicos e apócrifos, né, no vídeo passado. Falamos um pouco sobre a escrita cuneiforme, que foi aquela escrita nas tábuas de argila, através de sinais e desenhos, e posteriormente a escrita propriamente dita. E que os homens... era a forma que eles usavam para que pudessem, então, registrar os acontecimentos. Quem foi que escreveu o livro de Enoque? Não foi Enoque. Provavelmente, como ele deixou ao seu filho muitos ensinamentos e tudo aquilo que ele via, ele contava, né? Ele passava tempos que ele desaparecia, ninguém via Enoque, de repente ele aparecia e dizia, olha, Deus me revelou isso, e ele ia passando para o seu filho Matusalém. O livro de Enoque tem aproximadamente 108 capítulos e ele enumera em aramaico o nome de 20 chefes de anjos caídos. Então ele dá o nome desses anjos, ele relata o milagroso nascimento de Noé, né, cujo intuito seria de que ele foi escolhido para construir aí um barco onde a humanidade seria salva, os justos que estivessem com ele seriam salvos, então, na época do dilúvio. O livro de Enoque possui, dentro deste livro, do capítulo 1 ao 36, o livro dos vigilantes ou dos sentinelas. Do 37 ao 71, o livro de parábolas. O que são as parábolas? As parábolas é uma narrativa, uma forma simplificada, como se fosse uma história contada para que a pessoa possa entender de uma forma simples aquilo que está sendo explicado. Do capítulo 72 ao 82 é o livro astronômico. Do 83 ao 90, o livro dos sonhos. E de 91 a 108, a epístola de Enoque. O livro, em comparação do livro de Enoque e o livro de Moisés, em Deuteronômio 33, versículo 2, diz: E disse, pois, o Senhor, veio ele ao Sinai e subiu de Seir e resplandeceu desde o monte de Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita e havia para eles o fogo da lei. Em Enoque, 1 Enoque 2:9 diz: Eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios e pecadores disseram contra ele. Então você vê que no livro de Moisés em Deuteronômio tem essa citação que parece um pouco com a citação do livro de Enoque. Ele é um livro que não foi aceito, considerado como apócrifo. Por quê? Porque tem uma parte assim que é bem cansativa, onde ele fala de uma vaca que se transformou numa porca, depois a porca se transformou num asno, e aí ele vai fazendo aí uma simbologia, tá? Então, o que as pessoas, os estudiosos, né, afirmam, todos os homens daquela época afirmavam que era um livro assim que ele tinha seus devaneios, que ele viajava e que não era real, que eram sonhos que ele teve e que ali foi passado por alguém em um livro e que não deveria ser aceito. A palavra de Deus, ela diz para nós, examina tudo e retém aquilo que for bom.
Eu particularmente gostei muito desse livro e vou passar aqui alguns tópicos que estão registrados nesse livro, tá? Quem foi que tirou esses livros da Bíblia? Nós vemos que Lutero tirou alguns livros e os papas também nos concílios, né, nos ajuntamentos, nas reuniões, eles foram fazendo aí os seus adendos, eles foram fazendo conforme o seu interesse, foram tirando aquilo que eles não queriam e foram colocando outras coisas, outras citações e afirmando, né, como a idolatria que foi aí agregada aos cristãos, e isso também nós temos em vídeos passados. Mas voltando para o livro de Enoque, ele afirma no seu livro que existiram uma quantidade de 200 anjos que se corromperam. Esses homens, esses anjos, se fizeram como homens, porque eles tinham esse poder de se transfigurar e aparecer para aqueles que estavam na terra como homens, e eles se interessaram pelas belas mulheres e tiveram o interesse de possuí-las e de coabitarem com ela. Então ele vem falar de que originou-se os gigantes da terra, né, desta época, e que esses gigantes, porque eles eram esfomeados, e então eles acabavam consumindo tudo que era erva verde, tudo que era animal, e começaram a matar os homens e a comer, né, a se alimentar da carne humana. E isso muito irou a Deus. E também porque os demônios ensinavam as práticas, as feitiçarias, as simpatias, as vaidades, as pinturas para as mulheres, de como elas pintarem o rosto, os seus olhos para atrair os homens. Então aí começou a originar a prostituição. Eles ensinaram os homens a fazer armas de guerra. Então isso foi corrompendo a raça humana, e por isso Deus ordenou que Noé fosse então o construtor da arca, daquele barco a qual a humanidade seria preservada e tudo que existia na terra seria preservado, sendo colocado dentro da arca. Ele vem falar também da parábola do rico e Lázaro. Tem muitas parábolas no livro de Enoque. Ele não fala exatamente como está lá no livro de Lucas, mas ele cita, né, que em um determinado lugar no universo existem montanhas, e que essas montanhas não podem ser acessadas pelos homens. São 3 compartimentos, 3 cavidades nessas montanhas, onde fica, numa delas, o espírito, né, a alma daqueles que são justos, que morrem e descansam no Senhor. Eles ficam ali em repouso. Eles não têm temor naquele lugar. Num outro lugar fica os ímpios, que não aceitaram a palavra de salvação enviada por Deus. E num outro compartimento ficam aqueles perversos que fizeram pactos com demônios. Então, tanto os ímpios como esses que fizeram pactos com demônios, eles são colocados numa outra ala e eles são ali atormentados todos os dias, até o momento em que eles serão lançados no lago de fogo. Ele fala também que o lago de fogo já está preparado para Satanás, os seus anjos e todos os ímpios. E existe também um abismo onde Deus, quando destruiu os gigantes e toda aquela leva de maldade na época do dilúvio, ele prendeu esses 200 anjos caídos neste lugar, né? Neste lugar no universo, nesse abismo, e eles estarão ali presos até que eles sejam lançados no lago de fogo junto com Satanás. Também vem falar para nós uma passagem bíblica que se assemelha muito com o Salmo de Asaf, o Salmo 37, quando Enoque vem dizer para os homens
não se preocuparem, não se incomodarem com aquele ímpio que prospera, mas para que o homem venha a aprender mais de Deus, que ele venha se apegar mais às coisas espirituais do que às coisas terrenas. Também existe uma outra passagem que vem falar daquilo que está no livro de Isaías, onde fala que o homem não pode se esconder do seu Criador, que por mais que ele queira se esconder, em todo lugar ele é contemplado por Deus. Então você veja que tem aí um relacionamento, que são repetidos partes da Bíblia já lá atrás. Esse livro de Enoque, ele foi achado numa caverna, lá no Iraque, e muitos que não aceitam dizem que é um livro simbólico, um livro que é uma história contada, como se fosse a história lá das 1001 noites, não é isso? Mas ela tem muito a ver com a Bíblia. Ela fala sobre o nascimento de Cristo. Deus afirma para Enoque que ele enviaria ao Salvador, que ele se manifestaria, a sua palavra se manifestaria na terra para trazer a salvação para os homens. Enoque ainda vem falar sobre as mansões celestiais, sobre os rios maravilhosos que lá existem, sobre toda a riqueza que está preparada no céu para aquele que for justo. Ele fala também da forma como acontece a mudança climática, que o ano é formado por 364 dias, com meses de 30 dias. Então ele vem dizendo toda a forma como Deus criou tudo aquilo que existe. Então isso é só uma pincelada que nós estamos dando hoje para que você possa entender o que contém o livro de Enoque. Se você puder ouvi-lo, e tem aí o audiolivro, no momento que você estiver dirigindo, no momento em que você estiver fazendo os seus afazeres, ou no momento de lazer, é super bacana. Eu gostei muito, tá? Eu espero que tenha aí tirado aí um pouco da curiosidade, né? Você vê que tudo que acontece, a gente acha que tudo que a gente faz, fez, vai ficar por isso mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção, Enoque diz, como fala lá em Apocalipse, que o sangue de Abel clama até ser vingado da morte a qual ele sofreu pelo seu irmão Caim. Existe, né, nessa parte, nesse ajuntamento onde estão os justos, existe uma parte onde aqueles que morreram drasticamente, que foram assassinados, o seu sangue clamam por justiça. E esse clamor sobe a Deus. Como é que é isso? O morto fala? Não. A memória, Deus tem em memória. Deus tem o seu banco de dados. É como se ficasse ali clamando continuamente e lembrando a Deus que um dia ele vai trazer a sua justiça sobre toda a humanidade. Então que esse vídeo, esse simples vídeo, possa aí ter esclarecido algumas coisas para você. Deixe o seu comentário, se você crê, se você não crê, o que você achou daquilo que foi trazido aqui, né, da explanação, da pequena explanação que foi trazida aqui, e deixa aí nos seus comentários. Desde já eu agradeço a você, tá? E que Deus te abençoe poderosamente. Nós ainda estaremos falando também sobre o livro de Adão e Eva e outros livros a qual eu estarei pesquisando e trazendo aí um pedacinho, né? Uma explicaçãozinha, um resumo, para que você possa entender um pouco. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.